medo dos políticos diante da delação da Odebrecht, de delações que devem vir por aí. De outro lado também, uma melhora na economia. Agora a gente faz um panorama na vida do Brasil. Eu converso com João Gabriel Santana de Lima, diretor editorial da revista Época. João, boa tarde. Boa tarde, Petra. Tudo bom? Tudo jóia. Muita coisa pra gente falar hoje, hein? Um panorama mesmo de Brasil, né? Pois é, quer dizer, eu estava ouvindo aí as notícias do Carnaval aqui em São Paulo, né? Brasília, o clima parece que é bem diferente, pelo menos ali nos corredores do poder, né? Porque o Carnaval vai ser justamente depois do Carnaval é quando você vai ter ali provavelmente a delação da Odebrecht. E a classe política em Brasília está vendo isso de uma maneira com muita expectativa e já está começando a tentar fazer um programa, digamos assim, de redução de danos, né? A previsão do próprio governo é que 1/3 do ministério vai estar na delação da Odebrecht. Das pessoas que a gente já sabe, que já apareceram naquela primeira delação, tem pelo menos aí 2 caras muito importantes do governo, os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. O cálculo é também 130 deputados e 20 governadores e ex-governadores, ou seja, a delação da Odebrecht deve provocar um grande tumulto em Brasília. E aí a gente tem já algumas coisas de um programa de redução de danos que a Época conta na reportagem de capa dessa semana, que são o Temer, ele designou o Ministério Público como o comandante da Força Internacional, dessa Força Internacional da Lava Jato, né, que congrega os procuradores do Brasil e da Suíça. Tinha uma briga se ia para o Ministério Público esse comando ou se ia para o Ministério da Justiça. E foi ali para o Rodrigo Janot, ou seja, é a tentativa do governo de fazer uma certa média, uma aproximação com o Janot, que provavelmente vai ter as denúncias, né? O Temer também está querendo fazer as pazes com o Ministério Público e ele designou que a base dele no Congresso, de uma certa maneira, negociasse, colocasse de novo em votação aquelas 10 medidas anticorrupção para acabar de novo com a briga entre o governo e o Ministério Público. E ele teve aquele discurso do Temer essa semana que foi muito interessante, né? Porque ele disse que ninguém que tiver denúncia aceita, que for réu, vai permanecer no governo. O que foi uma frase de efeito que pegou muito bem, mas aí a gente calculou uma média que, como todo mundo ali tem fórum privilegiado, e vai ser julgado pelo Supremo, né, se a denúncia é aceita ou não, a gente calculou que o Supremo ele leva em média 2 anos para transformar alguém em réu. Então isso significa que alguém que virar réu vai ser depois do governo Temer, provavelmente. Então isso acaba sendo um tipo de blindagem. Então a gente tem tudo isso em Brasília. Agora, uma outra coisa que acho que precisa ser notada, quer dizer, a Época deu um furo essa semana no seu site, na quinta-feira, que foi um depoimento do Eduardo Cunha, um depoimento num outro caso, diferente do caso da Lava Jato, um depoimento em Brasília, em cima de uma outra investigação, que é uma investigação de uso de recursos do Fundo de Investimento do FGTS por políticos. Né? Políticos pagavam uma propina para o governo e pegavam esses recursos. E nesse depoimento do Eduardo Cunha, ele encaminhou por escrito várias perguntas ao Temer, igual ele havia feito da outra vez. Só que dessa vez falando explicitamente se o Temer tinha visto propinas, se tinha visto recursos sendo desviados, ou se tinha presenciado alguém pedir recursos em troca alguém pedir propina em troca dos recursos do fundo de investimento. Quer dizer, o Cunha ele tá subindo o tom contra o Temer, ele está de uma certa maneira ameaçando o governo de ou fazer uma delação ou contar alguma coisa que ninguém sabe diretamente o que é. Então, além dos políticos todos com medo da delação do Odebrecht, a gente tem o Planalto extremamente preocupado ou crescentemente preocupado com o que o Eduardo Cunha pode fazer. É um cenário de pavor e terror em Brasília. Como você bem disse, é bem distante do clima divertido de Carnaval e, ao mesmo tempo, né, João, é uma delação que o Brasil inteiro espera muito, né? Pois acho que não tem, a gente até publicou um editorial essa semana, não tem muito como parar a Lava Jato no ponto que a coisa está. É claro que todos os políticos e toda a classe política está tentando fazer algum tipo de redução de danos, a classe política está
tentando dar um jeito de escapar das punições da Lava Jato, mas isso vai ser difícil acontecer com a opinião pública mobilizada do jeito que está. E o caso mais interessante da semana passada foi o caso do senador Romero Jucá, né? O Jucá, ele tentou passar uma proposta de emenda constitucional, tentou apresentar ao Congresso uma proposta de emenda constitucional em que colocava o presidente da Câmara e o presidente do Senado com o mesmo status do presidente da República, ou seja, eles não poderiam ter nada investigado antes do mandato deles, né? E isso provocou uma repercussão tão ruim que ele teve que tirar. É sinal que a sociedade espera sim a Lava Jato, ela espera sim que as punições aconteçam e espera que disso emerja uma política melhor no Brasil. Com certeza. Eu tinha até mensagem, bem legal você ter falado disso, porque tem muitas mensagens de ouvintes aqui falando a respeito dessa história do Jucá. Aqui o nosso ouvinte Júlio Pereira, inclusive, comentou qual vai ser o próximo ataque criminoso assumido por Jucá e sua turma. Qual o ataque que eles darão para se autoprotegerem debaixo da saia da Mãe Suprema do STF, diz aqui a mensagem do Júlio. Me fala um pouquinho só antes da gente ir para o repórter CBN, João, um panorama também da economia brasileira, mesmo diante desse nosso cenário político tão incerto, né, a gente tem essa sensação de lama, né, tá tudo ainda meio assim suspenso. Mesmo diante disso, qual o cenário da economia hoje? Pois é, a gente escreveu na carta do editor dessa semana que tem um cenário de otimismo, mas deve ser um otimismo comedido, né? A gente teve nessa semana vários indicadores econômicos muito positivos que apareceram, pelo menos de uma certa maneira positivos, né? O juro em queda, a queda do risco país no Brasil, quer dizer, a gente tem hoje o risco país é menos da metade do que era há uns 2 anos atrás, quando você tinha ali o auge da crise do governo Dilma. A gente tem aumento do preço no mercado internacional do petróleo e de ferro, que são 2 produtos que o Brasil exporta. E a gente tem uma notícia que quase passou meio despercebida, a gente deu aqui também na época, que aumentou um pouco o emprego industrial em São Paulo depois de muito tempo. Então você tem sinais de recuperação econômica por causa de algumas medidas corretas que o governo tomou e conseguiu aprovar. Quer dizer, o governo conseguiu aprovar o teto dos gastos, o governo ele começa a discutir uma reforma da Previdência, começa a se falar um pouco de uma reforma tributária. Agora, por que esse otimismo tem que ser comedido? A gente continua tendo um governo que tem muita gente que está implicada na Lava Jato. A gente não sabe o que vai acontecer exatamente com esse governo. Foi uma opção do Temer, que muita gente criticou, e eu mesmo critico, de colocar dentro do Ministério um monte de gente vulnerável aos ataques da Lava Jato. E o que a gente vê é que para a economia realmente se recuperar, ainda falta muita coisa para fazer. Ainda tem muitas medidas que precisam ser tomadas. A gente está só no começo. E se o Temer for bem sucedido e conseguir aprovar vários projetos que sejam importantes para a economia, ainda tem toda a questão da dívida dos estados, que a gente vai ter que resolver daqui a pouco. A gente tem 3 estados brasileiros praticamente quebrados, né? São as Grécias brasileiras, como falam, né? Que é o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então tem muita coisa a ser feita no Brasil ainda, dentro de um cenário muito conturbado. Então acho que há razão para otimismo. A gente está muito melhor hoje do que a gente estava um ano atrás. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, tem muito trabalho para fazer ainda. Será que esse governo vai conseguir fazer? Eu acho que esse é o cenário. Quer dizer, a gente precisa continuar pressionando por reformas, além de pressionar pela punição dos culpados Lava Jato, pressionando por reformas econômicas. A sociedade tem que estar mobilizada em torno disso, que possam colocar o Brasil de novo na trilha do crescimento. Esse é João Gabriel Santana de Lima, falando com a gente aqui, trazendo pra gente esse panorama da economia e também da política. É impressionante como semana a semana as coisas vão ficando ainda mais importantes, ainda mais relevantes. João, super obrigada pela conversa, bom final de semana para você, bom trabalho aí também. Muito obrigado, Petra, até a próxima.